Escobar. Vamos falar sobre a morte do seu tio, Nicolás, porque aqui encontramos muitas versões. Alguns dizem que ele foi assassinado por uns, outros dizem que foi assassinado por outros. Outros dizem que a ordem era apenas prendê-lo, mas seu tio atirou primeiro e eles se defenderam. E depois temos a versão de que foi o próprio Pablo que decidiu tirar a própria vida. Evidentemente você não estava lá, nós não estávamos lá, mas você que conheceu o Pablo, de tudo isso que eu te contei, o que é que mais se aproxima da realidade? Bom, Pablo, para poder entender essa pergunta que você está me fazendo, é preciso conhecer um pouquinho mais a fundo. Cada vez que alguém chegava a um esconderijo onde estava Pablo, a primeira coisa que se fazia era entregar uma arma, entregar os carregadores da arma e entregar as balas que iam dentro dos carregadores. E havia sempre algo que era enfatizado para cada uma das pessoas a quem se entregava a arma, e tem tantas balas e lembre-se que o último tiro vai no ouvido. E foi assim que Pablo morreu, o último tiro no ouvido. O Pablo, no momento em que se viu totalmente cercado, subiu rapidamente até o telhado e fez o sinal de vitória para todos eles. Isso eu ouvi pessoalmente de uma pessoa que fazia parte daquele mesmo grupo de elite, que estava participando ativamente daquela busca. Para eles, Pablo faz o sinal para eles. Eles estavam morrendo de medo na parte da frente. Essa mesma pessoa me contou. Ele ri deles olhando para eles, pega a sua pistola, coloca no ouvido e atira em si mesmo. Ouvi isso muito antes de eu fazer a exumação de Pablo, mas como sempre fui um pouco incrédulo, quando minha avó Hermilda morreu e fizemos a exumação de Pablo, aproveitei para levar um médico legista para que fizesse o processo de revisão. A marca de queimadura da pessoa que normalmente se dá um tiro ou leva um tiro tudo depende da distância exata em que a arma se encontra. No caso específico, a arma de Pablo estava muito próxima e encostada ao seu ouvido. Que a marca de pólvora ficou impregnada, ou a pólvora ficou impregnada, ou posicionada bem colada ao osso interno, que estava localizado muito próximo ao crânio. Como assim, Dan? Com o Pablo, Nicolás, como chegaram até ele? Infelizmente, Pablo foi entregue pela pessoa que o acompanhava, o Limón. Por isso o Limón não morre em combate, mas sim com um tiro. Ele leva um tiro aqui na testa, perpendicularmente, e acertam exatamente nesta parte. Eu tenho todos os documentos de necrópsia de todas e cada uma das pessoas que foram assassinadas pelo Estado colombiano e que pertenciam ao cartel de Medellín. E por que ele está entregando isso? Limão? Bem, talvez por dinheiro, por algum tipo de... Ele entregou o objeto em troca de dinheiro. Dinheiro que, além disso, ele não deu. Como sempre se disse, o Limão saiu em busca do ouro, mas acabou recebendo apenas o pesado chumbo. É verdade que naquele momento Pablo estava falando com seu filho ao telefone? É isso que ele diz. É isso que ele diz, João Paulo. E então ela saiu e disse que minha avó foi quem entregou Pablo. E eu digo, bem, estamos falando sobre quem traiu Pablo e foi ele quem o traiu, porque era ele quem estava falando ao telefone com Pablo. Temos 10 minutos restantes. Se quiser começar, faça qualquer pergunta que desejar ao Nicolás. Agora é o momento de elas circularem pelo chat para que eu possa lê-las. E antes que essas perguntas comecem a chegar, Nicolás, por que você acha que o filho de Pablo optou por essa posição? Por que, de certa forma, renegar o sobrenome Escobar e contar que seu pai era o patrão do mal? Bem, eu acho que ele faz isso, acima de tudo, por dinheiro. Ou seja, ele quer se mostrar como um santo sem nunca ter sido, porque foi mais mal que Caim, e para que as pessoas não o julguem. Ele se interessa muito pelo nome de Pablo para poder lucrar com isso. Então, é uma dupla moral montada dentro desse processo que a gente diz que é totalmente desnecessária, especialmente ainda mais desnecessária. Sair para falar mal da minha avó Armilda, uma pessoa que, na verdade, ela foi uma grande avó que nos amou muito, nos deu o melhor de si enquanto esteve viva.
E isso é doloroso, é doloroso. Aqui, assim como você está me dizendo que as pessoas vão escrevendo e tudo isso. Quero mandar um abraço muito especial para o Bruno, que está me escrevendo no privado, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Para o Bruno, um abraço muito especial para a sua mãe e para você. Também para o seu querido irmão, que é uma pessoa extremamente dedicada a um trabalho que é reconhecidamente muito difícil e complexo. Um trabalho de fazer com perfeição aquilo que pouquíssimas pessoas no mundo, e muito poucas mesmo, são realmente capazes de realizar com sucesso. É uma dedicação admirável e rara nos dias de hoje. É trabalhar em produções de televisão e cinema, gerando a credibilidade daquela pessoa que aparece na tela grande ou na tela pequena. Nos perguntam: Homem Juan, o que você pensa sobre ser você mesmo? bem, isso aconteceu comigo há mais ou menos uns 3 meses. Declarações do Sr. Carlos Leder, nas quais ele afirmava que foi preso porque Pablo o vendeu por dinheiro. Não, isso é falso. Pablo não precisava de dinheiro para vendê-lo. Ele foi preso porque começou a atirar com um fuzil no local onde morava, perto de Rio Negro, ali naquela região. Ele começou a fazer disparos desnecessários, chamou a atenção da polícia. Quando a polícia chegou até ele, perguntou: quanto você vai nos dar? Nós deixamos você ir, não queremos problemas com vocês. E ele o que disse foi: eu sou Carlos Ler, eu sou o chefe do cartel de Medellín. Deitou-se para dormir. E acho que quando ele acordou da droga que tinha consumido e da quantidade de álcool que tinha bebido, eles já estavam lá. Os Estados Unidos, ou seja, Pablo não o entregou. Agora, Pablo realmente o expulsou do cartel de Medellín. Sim, o tirou porque ele matou um dos trabalhadores de Pablo enquanto dormia. Deu um tiro na cabeça dele e o matou. Então Pablo o expulsou porque, se não o fizesse, todos os trabalhadores de Pablo iriam matá-lo. E Pablo não queria permitir que um de seus amigos, seus próprios trabalhadores, o matasse em represália pelo que ele havia feito a um de seus companheiros. Te perguntam, Nicolas, se você pudesse, entendo, voltar no tempo, faria o mesmo? Olha, se Deus me desse a oportunidade de voltar atrás, eu não voltaria. Eu nunca parei para pensar nisso, nem sequer por um único segundo da minha vida, nem mesmo por um breve instante. Acho que tenho que ser profundamente grato e imensamente privilegiado por cada pequena experiência que estou tendo a oportunidade de vivenciar agora, por tudo o que já vivi no passado. E eu jamais gostaria de correr o risco de perder tudo isso ou mudar qualquer detalhe do meu destino. E de repente, não viver o que tive que viver até este momento. Eu sou feliz exatamente com o que Deus me deu até este instante. Eis uma pergunta que contradiz o que você acabou de dizer, Nicolás. Vale a pena a vida da família, dos amigos, em nome do poder ou do dinheiro para benefício próprio? Não, definitivamente não, de forma alguma. Você pode depositar todos os milhões de dólares do mundo numa mão e na outra apenas a vida, como se fosse uma balança, e a vida de qualquer pessoa pesasse mais. Eu sou Escobar.